No início da manhã, Rintaro continua deitado em sua cama, olhando para o celular, percebendo que ninguém havia enviado mensagens até aquele momento. De repente, ele recebe uma notificação de Aguri, perguntando se já havia conseguido se encontrar com Subaru. Rintaro responde confirmando que sim e agradece a Aguri por ter ajudado a tornar esse encontro possível. Ao ler a resposta de Rintaro, Aguri demonstra felicidade ao saber que ele conseguiu se acertar com Subaru. Então, Rintaro aproveita a conversa para pedir desculpas por não ter contado antes a Aguri que havia se encontrado com Subaru naquele dia. Mas, para sua surpresa, Aguri diz que é ela quem deveria pedir desculpas, já que por causa dela ele precisou mentir. Mesmo assim, ela afirma estar feliz com o rumo que as coisas tomaram. Afinal, ela pôde conversar diretamente com Subaru e revelar o que realmente sentia em relação a Rintaro. Enquanto isso, Shohei comenta com seus amigos que Rintaro estava agindo de forma estranha naquele dia. Ao ouvir isso, Saku fica confuso e pergunta o que exatamente ele havia notado. Shohei explica que percebeu uma diferença no comportamento de Rintaro. Vem o garoto jogando beisebol com um desempenho muito inferior ao normal. Shohei então lembra a todos que Rintaro sempre foi ótimo nos esportes, apesar de ter dificuldades nos estudos, e que vê-lo errando tanto não era algo comum. Além disso, Shohei comenta que até mesmo na sala de aula, ele parecia diferente, inquieto e mexendo o tempo todo em sua caneta. Ele até chegou a perguntar a Rintaro se havia algo errado, mas o garoto apenas respondeu que não era nada preocupante. Shohei afirma ter certeza de que há algo acontecendo com ele. Nesse momento, Kaoru tem uma ideia e sugere que eles sigam Rintaro para descobrir o que está acontecendo. Porém, durante o trajeto, Kaoru começa a se sentir desconfortável. Shohei nota Rintaro mudando de direção. Eles o veem parar em um parque, mexendo no celular, claramente esperando alguém. Logo depois, Rintaro se encontra com Subaru e Aguri, o que deixa os amigos espantados com a cena. Rintaro leva as garotas a um café para conversar e, antes mesmo de começar, pede desculpas por chamá-las com tanta frequência. Mas Aguri sorri e diz que não tem problema, pois ela gosta de se encontrar com ele tantas vezes assim. Rintaro fica surpreso com as palavras dela. Percebendo que havia falado demais, Aguri fica sem jeito, mas logo se lembra de quando Subaru comentou que Rintaro não gostaria de ficar longe delas. Subaru, por sua vez, observa a cena em silêncio, percebendo o quanto Aguri gosta do garoto. Enquanto isso, Shohei fica irritado de ver Rintaro rodeado de garotas. Kaoru tenta ignorar a situação, focado apenas no cardápio, mas Saku e Shohei acabam fazendo barulho, quase chamando a atenção de todos. Nesse instante, Subaru pede para que Rintaro seja direto e fale o que queria. Ele então revela que pretende contar para seus amigos mais próximos sobre a aproximação que teve com elas, os mesmos garotos que elas conheceram na biblioteca. Subaru não entende porque ele quer falar disso com eles, mas Rintaro explica que não quer mais esconder nada. Afinal, ele valoriza muito os amigos que conquistou, pois nunca teve muitos devido à sua aparência intimidadora. Agora que fez amizade com Kaoru, Saku e Shohei, ele quer preservá-los. No entanto, Rintaro percebe que está sendo egoísta ao pedir algo que pode acabar complicando a vida delas. Ele se desculpa, mas mesmo assim insiste. Aguri diz que não vê problema, confiando nos amigos de Rintaro, e Subaru acaba concordando. Ao anoitecer, eles decidem voltar para casa, e Rintaro se oferece para acompanhar as duas. No caminho, Subaru pede para encontrar os amigos dele para se desculpar pelo que aconteceu na biblioteca. Rintaro concorda em organizar isso, mas de repente, eles são interrompidos por um grupo de delinquentes. Ele reconhece alguns deles como sendo os mesmos que haviam tentado mexer com Aguri antes. Ao perceber que a situação poderia se repetir, Rintaro tenta ir embora, mas é cercado. Um dos garotos chega a encostar no cabelo de Subaru, mas Shohei aparece na hora para defendê-la, surpreendendo Rintaro. Logo depois, Saku e Kaoru também chegam para ajudar. Saku pede que Rintaro leve as garotas para um lugar seguro, enquanto eles segurariam os inimigos. No calor do confronto, Kaoru descobre que foi um dos garotos que causou o ferimento na cabeça de Rintaro. Furioso, ele parte para cima, dizendo que não aceitaria ninguém machucar seu amigo. Enquanto isso, Rintaro se desculpa com Aguri e Subaru por tê-las colocado naquela situação perigosa. Pouco depois, ele recebe uma ligação dos amigos avisando que a confusão já havia terminado. Ao se reencontrarem, Kaoru explica que só reagiu assim porque não suporta ver alguém mexendo com Rintaro. Ele completa, dizendo que Rintaro não é fraco nem patético, mas sim o melhor amigo que todos eles poderiam ter. No dia seguinte, Rintaro volta ao beisebol ainda inseguro, errando bastante. Os amigos ficam preocupados. Durante o treino,
Shohei chega a zombar dele, mas logo Rintaro aproveita para agradecer a ajuda que recebeu na noite anterior. Kaoru acaba revelando sem querer que eles estavam seguindo Rintaro o tempo todo. Ao perceber isso, Rintaro entende a situação, e Sako finalmente engole o orgulho e pede desculpas pelas palavras duras que havia dito. Ele afirma que, assim como Shohei e Kaoru, também confia de verdade em Rintaro e que ele pode contar com eles sempre que precisar. Com isso, o clima entre eles melhora e Rintaro entra em campo novamente, mais confiante. Seus colegas ainda duvidam que ele conseguirá jogar bem, mas logo no primeiro lance, ele rebate a bola com força, correndo para a base. Nesse instante, ele percebe o dia mais bonito. Seus amigos correm para abraçá-lo, felizes por vê-lo voltar à sua forma normal. Enquanto isso, um colega de classe tira uma foto da cena, registrando aquele momento de união perfeita entre eles. E assim termina mais um episódio.